O Grupo ND agora tem um novo nome de peso no time de colunistas. Luiz Ernesto Lacombe estreia nesta sexta-feira. O jornalista que atuou durante anos aqui no estado conversou hoje com o Paulo Alceu. Vamos conferir. Então, hoje é o dia de receber aqui no ND Notícias Luiz Ernesto Lacombe. Eu conheço e eu convivo mais com Luiz Ernesto, mas agora se transformou no Lacombe. Tudo bem, Luiz Ernesto? Ai, Paulo, eu virei Lacombe em 97, quando eu voltei ao Rio, deixando Florianópolis, né? E para o meu pai, que Deus o tenha, deve ser horrível, porque Lacombe é o sobrenome que eu herdei da minha mãe. E Heilborn, né, o meu sobrenome alemão, é o do meu pai, é meu último sobrenome. Mas quando eu cheguei ao Rio, vindo da RBS, né, voltei para cá, na verdade, que eu sou carioca, a Ângela Lindenberg, que era chefe de reportagem, falou assim, pô, prenome composto, Luiz Ernesto, ainda com sobrenome alemão, complicado de pronunciar, de entender, você não tem outro sobrenome? Eu falei, eu tenho Lacombe. Então tá, então vamos de Lacombe. Eu virei Lacombe. Então para você continua sendo Luiz Ernesto. Agora eu começo te perguntando o seguinte, Lacombe. Eu começo te perguntando o seguinte, como é que está te virando com essa pandemia toda e como é que tu está vendo esse cenário que se impôs na nossa vida e no nosso cotidiano? Acho que a gente foi por um caminho muito desequilibrado, né? A gente nunca tinha feito, a humanidade nunca tinha feito uma quarentena desse nível, ficou todo mundo trancado em casa, uma solução muito desequilibrada. A gente podia ter partido para uma solução mais equilibrada, né, protegendo os grupos de risco, as pessoas mais velhas, com doenças pré-existentes, né, mantendo um mínimo de economia funcionando. Criou-se um problema muito grande com essa quarentena pesada que a gente vive, muito pesada, né? Eu preferia que a gente tivesse partido para um isolamento vertical, como disse. Eu não sou inconsequente, não sou irresponsável, mas também não vivo na paranoia, não me entreguei à paranoia, ao medo, à histeria. Eu tomo todos os cuidados, obviamente, né, mas toco minha vida. Eu acho que viver escondido, viver enfurnado em casa, não é viver. O mundo precisa voltar a girar. A própria OMS está dividida, né? O diretor-geral diz uma coisa, o vice-diretor diz outra, o vice-diretor já falou, o mundo precisa voltar a girar. A OMS foi e voltou várias vezes, tem que usar máscara, não tem que usar, na verdade, não usem máscara, agora usem máscara, foi para um lado, foi para o outro. A gente está entregue a uma organização que, não, como disse, é desorganizada e há muita politicagem. Não protegeram a população mundial da maneira que deveriam ter protegido. E ficam nesse ir e vir, e a gente no meio. Está muito complicado. E essa politicagem também chegou por aqui, né? Ao invés de tratarem o vírus, começaram a tratar uma campanha eleitoral. Começou por São Paulo e daí foi se estendendo, e a gente acompanhou isso muito bem. Em relação ao presidente Bolsonaro, você acha que ele conduziu de uma maneira errada ou ele conduziu de uma maneira real a situação? Ele conduziu porque, na verdade, o STF tirou dele todos os poderes e deu todos os poderes aos governadores e prefeitos. O que ele decidiu? Ele ficou para ele a conta, né? Ele conseguiu lá o auxílio emergencial, ele socorreu estados e municípios, não me lembro agora os montantes, mas bilhões e bilhões de reais. E entramos aí num o STF maravilhoso, que são os deuses do Olimpo, né? Como é que tu está vendo essa história do STF? Paulo, que complicação danada, né? O STF, ele é tudo, como você disse, deuses, semideuses, né? Eles legislam, né? Eles são executivos, eles têm ingerência sobre tudo, sobre todos. É uma situação muito, muito complicada. Agora, com esse caso de censura, né, que esse inquérito das fake news ele é ilegal e inconstitucional, né? A gente está diante de censura agora. Agora, eu tive vendo hoje que estão agora fazendo uma pressão muito grande, porque o Bolsonaro colocou militares no governo, que Dilma também colocou, que Lula também colocou. Agora eles estão com essa pressão muito forte, dizendo que militar que for assumir um cargo no executivo tem que ir para a reserva. Quem está levantando essa bandeira é Rodrigo Maia.
Eu tenho uma outra, eu vou até colocar para que tu saiba o que eu penso em relação a isso. Eu acho que o deputado que for eleito para legislar e para trabalhar no parlamento e que for para o executivo tem que perder o mandato, tem que entregar para o suplente. Porque o militar tem que ir para a reserva e o deputado pode enganar o eleitor que foi eleito deputado e daí virou ministro ou secretário. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu prefiro um governo com militares do que um governo com corruptos. Qual é o problema dos militares? A gente tem Instituto Militar de Engenharia, o IME, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, Escola Naval. São escolas de altíssimo nível, desde que esses militares exerçam o papel que eles têm que exercer nos cargos em que estão, não tem preconceito absolutamente nenhum. A população brasileira ficou presa a um preconceito contra os militares que eu acho completamente assim, questionável. Tem que acabar com isso. Não precisa disso. Deixa o pessoal trabalhar. Melhor ter um monte de militar do que ter um monte de corrupto. Agora, você me contou uma história que eu achei fantástica, que eu queria eu queria dividir com quem está nos assistindo, que lhe chamaram de fascista. Ou seja, a gente apanha muito nas redes sociais, não com argumentos, não com uma discussão, mas com ofensa, com agressão, porque eles não têm argumento, lamentavelmente. E daí lhe chamaram de fascista e tu deu uma explicação. Essa eu queria ouvir e dividir com todos que estão nos acompanhando agora. Fascista é o mais comum. E, eventualmente, eu tento responder e explico o que é fascismo. Alguém como eu que defende menos Estado, então, no fascismo era tudo pelo, para e no Estado. Então, alguém que defende menos Estado, de antemão, não pode ser chamado de fascista. Eu não apoio violência, eu aceito as opiniões contrárias, eu gosto do debate de ideias. O que mais me incomodou, acho que você está se referindo a isso. Deixa eu pegar exatamente, aqui. Cartas de... Foi de nazista. Me chamaram de nazista. E eu ver se eu consigo enquadrar aqui. Esse aqui é o meu último livro. Isso, Cartas de Elise. Uma história brasileira sobre o nazismo, que conta a história da parte judia alemã da minha família. Então eu recebi, uma vez, eu tendo essa origem, sendo neto de um judeu alemão, uma família toda devastada pelos nazistas na Alemanha. Nazista. Fui chamado de nazista e eu respondi ao menino, olha, eu recebo vários comentários no meu Instagram, mas o seu é, sem dúvida, o mais infeliz desde que eu abri essa conta aqui. Eu poderia recomendar a você vários livros sobre o nazismo, mas vou recomendar apenas um. Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, livro que escrevi e conta a história da parte judia alemã da minha família que foi devastada pelos nazistas. As pessoas não têm argumento, Paulo, e elas partem para a agressão. Eu sempre falo isso. Não tenho nada contra a polarização. A gente tem um lado bom, um lado ruim, A gente tem sempre os extremos. Não há problema nenhum nos extremos. A questão é que não há debate de ideias. As pessoas não têm argumentação, não têm contraponto, e aí elas vão xingar de tudo, de fascista, de nazista, de taxista, de todos os istas que você puder, flamenguista, do que você puder imaginar. É muito triste isso. Nós estamos finalizando agora, eu já explodi o tempo aqui, está um bate-papo tão gostoso. Só faltava eu sentar aqui. Fala. Se eu tivesse sentado, eu ia longe. Eu queria até que você falasse que sexta-feira está estreando no ND. Nós estamos contando agora o Luiz Ernesto. O Luiz Ernesto vai estar junto conosco nesse grupo de colunistas que já nos acompanha no nosso jornal, o Alexandre Garcia, o Fiuza, o Constantino, o Moacir Pereira, o Cacau, está todo mundo junto. E eu também, Olha que turma, que responsa, Entrar para esse time é uma responsabilidade enorme. Quando eu fui para o jornalismo, eu queria trabalhar com impresso. Na época não tinha internet, Então era revista e jornal, era o meu sonho. Meu sonho era ter uma coluna semanal num jornal, ser um cronista. Esse era meu sonho. E aí fui parar meio que por acaso, empurrado por um professor em televisão, e estou nisso há 32 anos. Então, com o ND agora, eu realizo esse sonho. Estou muito animado, toda sexta-feira, estou aqui já terminando o meu artigo de estreia e vou falar um pouquinho
da minha relação com Florianópolis, em especial com a ilha de Santa Catarina, que é a minha grande paixão. E eu quero te agradecer muito pela gentileza de nos dar essa entrevista aqui no ND Notícias e te deixar um abraço apertado. Paulo, muitíssimo obrigado. Você mora no meu coração, no meu coração. Um grande beijo para você. Outro grande, outro grande.